Olá, queridos, graça e paz de Cristo na sua vida. Vamos à nossa conversa de hoje. Se você não está inscrito, se inscreva lá, Elivaldo Moreira no YouTube, dá o seu like ou o seu dislike. Estamos falando nesses dias, sobre a importância de nós mantermos o nosso espírito bem alimentado, bem conectado, bem ligado, em conexão com o Espírito Santo. E quero trazer o versículo 1 e o versículo 2 de Colossenses 3, que nos diz o seguinte: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Muitas pessoas, ao ler esse versículo, essa passagem, religiosamente vai seguir uma interpretação de que a pessoa não precisa fazer mais nada aqui na terra a não ser simplesmente cuidar do teu espírito e pensar nas coisas que são de cima e pronto. Mas o texto aqui está falando de uma prioridade, de darmos prioridade, de seguirmos essa prioridade nas nossas vidas, que é o quê? Que é de valorizar, que é de buscar essa comunhão com Cristo. Em primeiro lugar na vida do ser humano tem que ser como eu posso alimentar o meu espírito, como eu posso deixar esse espírito meu forte. Por quê? Como eu já falei anteriormente, nas mensagens anteriores, o espírito é que vai determinar o rumo das nossas emoções, ou seja, o rumo da alma e o rumo das nossas ações no corpo. Então, tudo é um estado de espírito. Se nós não buscarmos em primeiro lugar estar em plena comunhão com Cristo, alimentando o nosso espírito, pensando nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, ou seja, valorizando, tendo como pilares, temos como princípio, como valor, as coisas de cima, ou seja, a comunhão com Cristo, os princípios de Cristo, os pilares de Cristo nas nossas vidas, como poderemos ter uma boa gestão da nossa alma? Como poderemos ter uma boa relação com as nossas emoções e, consequentemente, com as outras pessoas? Por isso que a palavra ela é importante e nós interpretar esta palavra também, porque a princípio quando você lê aqui, e muitas pessoas interpretam desse jeito, é como se você simplesmente agora não precisasse mais pensar em como lidar com as coisas aqui na Terra, em como ter êxito e sucesso com as coisas aqui na Terra. Mas o que o texto está nos levando a levar que precisa haver uma supremacia, em nós, que é cuidar do Espírito, que é olhar para cima, que é olhar para Cristo, que é olhar para as coisas do alto. E quando nós fazemos isso, nós deixamos que nossas atitudes sejam determinadas por essa comunhão, por essa parte espiritual. Então, nós devemos fixar a nossa mente nas coisas lá de cima e deixar que as nossas atitudes sejam determinadas por elas, por essas coisas lá de cima, por essa comunhão lá de cima, por este fortalecimento lá de cima. Porque, veja só, em Mateus, no capítulo 6, versículo 33, vai dizer assim, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que todas essas coisas que está falando aqui? Aí, se você for ler lá os outros versículos anteriores, o contexto, vai falar que as outras coisas são as preocupações com as coisas terrenas.
que é o que? O comer, o vestir, né? E vai falar que Salomão, né? Eu vos digo que nem Salomão, né, vestiu tão bem como as ervas do campo, que não trabalhavam. Então vai falar das preocupações das coisas terrenas, mas o que está falando no versículo 33? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus significa o quê? Que tem que haver uma supremacia, a busca pelo reino de Deus, a busca por Cristo, pela sua justiça, precisa ocupar um primeiro lugar nas nossas vidas. Qual é o primeiro lugar das nossas vidas? Alimentar o nosso espírito. Fazer com que o nosso espírito tenha conexão com o reino de Deus, que é Cristo, com a sua justiça. E é tão interessante que aqui não está desprezando as demais coisas, mesmo porque o texto, a parte B do versículo 33 aqui de Mateus 6, vai dizer que e todas essas coisas não serão acrescentadas, ou seja, todas as coisas terrenas que nós precisamos avançar, vai ser acrescentado nas nossas vidas quando nós priorizamos em primeiro lugar o reino de Deus. É como diz o próprio Cristo sobre a questão do reino de Deus e de buscar Deus em primeiro lugar. Quando questionaram ele sobre os mandamentos, Mateus 22, versículo 37, ele vai dizer que o grande mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, ou seja, colocar Deus em primeiro lugar. Porque fazendo isso, as demais coisas vão ser acrescentadas nas nossas vidas. E se você tem dúvida de que Cristo não quer que você cresça, né, também nos seus projetos, na sua vida, na sua vida, nos seus projetos aqui na Terra, lê Mateus 25, lê lá sobre os talentos, que você vai entender melhor se Deus quer ou não que você cresça também aqui na Terra. Mas o que o Senhor está falando aqui, busquem primeiro Ele, o reino de Deus, busquem em primeiro lugar essa comunhão espiritual, este fortalecimento espiritual, porque as demais coisas vão fluir naturalmente na sua vida. Ok? Deus te abençoe e faça um excepcional dia.